Olá, eu sou a Anne Alves, corretora da 4 Real Estate, licenciada pelo estado da Flórida. Hoje estou aqui no escritório da 4 com a minha chefíssima maravilhosa, minha broker, minha amiga, Carol Teixeira. Hoje a gente vai fazer um bate-papo explicando como que funciona uma imobiliária aqui nos Estados Unidos. A 4 é a empresa que eu trabalho e a Carol aqui hoje vai explicar como que funciona, o que é a 4. Conta um pouquinho pra gente, Carol, da história da 4. Vamos lá. A 4 existe há mais ou menos 9 anos que a gente está no mercado. A gente se especializou no mercado de corretagem normal, residencial, comercial, de investimentos. E nós temos uma divisão que é a parte de incorporação. Nós somos que comercializamos empreendimentos como Lucaia, West Lucaia. E nós também temos uma empresa que faz parte do mesmo grupo, que é a Fidelity, que administra imóveis de curta temporada. E também um outro serviço que os nossos clientes podem desfrutar com a 4 é o serviço de alugar imóveis como se fosse no Brasil, que é o que a gente chama de longa duração, que são os imóveis que você coloca no mercado e você vai achar um inquilino para 1, 2, 3 anos, tanto para residencial como comercial. Mas respondendo a tua pergunta, como funciona, nós representamos tanto o comprador como o vendedor, nós analisamos todo o objetivo daquele cliente, querendo ver o que ele está precisando, se ele vai querer usar esse imóvel, se ele está querendo estritamente uma propriedade de investimento, e aí começa, a partir do objetivo do cliente, toda a procura do imóvel, e ela sabe melhor do que ninguém como fazer. Ah, imagina! Mas que legal, então a 4 oferece... Eu gosto sempre de explicar isso para meus clientes, que aqui tem tudo, né? Um one-stop shop, que a gente chega aqui... Então, se ele compra uma casa, por exemplo, de férias, que ele quer usar um pouco, que muita gente gosta de investir Orlando por causa disso, compra uma casa de férias, daí larga a casa aqui, então a 4 oferece esse serviço de fazer a administração da casa. Sim. E isso é um ponto que é muito importante, na verdade, é muito importante para o cliente. O que acontece? Muitas vezes o cliente vem para cá, ele compra o imóvel e o corretor, muitas vezes por desconhecimento ou por não conhecer tão bem o mercado, ele pode dar algumas dicas de quanto que aquilo vai render e o corretor muitas vezes não fala mais com aquele cliente, porque o papel do corretor era só vender. Na 4 a gente não trabalha assim, porque... Geralmente os nossos clientes acabam ficando com uma das empresas, ou a Fidelity, que é a empresa que vai administrar o imóvel para curta temporada, ou a própria 4, que vai administrar, no caso que seja uma propriedade residencial. Então existe esse compromisso das duas empresas, tanto do corretor falar exatamente o que esperar, como a outra empresa que vai administrar querer atingir os objetivos que foram discutidos na primeira reunião. Então, é uma sinergia muito grande onde o cliente sai ganhando, porque ele sabe que ele não vai passar de uma mão e depois vai para outra e muitas vezes fica aquele pointing fingers. Fica, mas o meu corretor falou que ia render tanto e a administradora fala, não é bem assim. Aqui a gente trabalha em sinergia para que o mesmo discurso seja feito do começo até o fim. Então não tem como essa história vai te render 20%, 10%. A gente sabe porque tá aqui, os números estão aqui dentro da empresa mesmo. A gente tem um histórico da maioria dos condomínios, a Fidelity é uma empresa grande, a 4 é uma empresa que tem não muitos corretores, mas são poucos corretores bastante capacitados, com um nível de conhecimento muito bom. E é esse o nosso objetivo. O nosso objetivo e nossa missão principal é atender bem o cliente, que ele saia daqui satisfeito do começo ao fim. Um serviço também que a gente tem para ajudar, porque a maioria dos nossos clientes hoje, eles são estrangeiros, né? São brasileiros, canadenses, portugueses. E ele vai embora. E quem é que vai ficar aqui olhando o imóvel dele? A gente tem um serviço também de reformas imobiliárias, que a gente pode fazer, a Anne depois vai explicar tudo para vocês. Inclusive tem um vídeo aí no YouTube com a Fernanda, como decorar sua casa aqui em Orlando, procura aí, que fala exatamente desse serviço. Porque você comprou o imóvel e aí, né, o imóvel cai na tua cabeça, aí você precisa mobiliar, aí o sofá demora 6 semanas, uma coisa que você precisa da cozinha demora 3 semanas, quem é que vai estar ali para receber? Então,
tem todo esse serviço também de assessoria na parte de mobília e decoração e reformas. E aí, logo em seguida, você pode passar o seu imóvel para a Fidelity, no caso, se você está comprando uma casa de férias, ou deixar na própria 4 para que possamos achar um inquilino para você. Tem um outro serviço também. Qual é, Carol? Que é o non-rental, que são as pessoas que têm muito. Geralmente, ela acabou de comprar aquela casa e ela fala, eu não quero alugar. Ah, ela pega um amor, assim. Eu não quero ninguém usando o meu lençol, mesmo porque você vai pro hotel e usa o lençol dos outros, mas na sua casa não na pode. sua casa você não quer. E a gente tem um serviço chamado non-rental, que está dentro hoje da 4, que é, a gente faz uma ronda semanal na tua casa para saber se está tudo certo, a gente faz a detetização, faz o pagamento das contas. Então, a gente quer deixar você bem-vindo aqui sempre e assistido. Ai, gente, olha, eu tenho muito orgulho. Desde que eu comecei a trabalhar com isso, sou amiga da Carol antes de trabalhar aqui na 4. Foi por ela que eu tirei a minha licença. E eu tenho muito orgulho de fazer parte desse time. Eu tenho muita confiança, eu indico todos os serviços, tanto a Fidelity como o non-rental, como a gente não comentou ainda, mas sobre quem quer investir para período de long term. Então, eu confio muito nessa empresa que eu trabalho, tenho muito orgulho de fazer parte. Como agora eu lembrei que a gente não falou, explica um pouquinho como que funciona o long term rental. É o seguinte, esse é o que é o mais familiar para nós brasileiros. Você comprou um imóvel, igual você compra um imóvel no Brasil, e você quer deixar alugando. No short term, que a gente fala que nada mais é do que curta duração, são os imóveis que estão num zoneamento específico, que você pode alugar de 3, 4, 5 dias até 6 meses. Se eu estou olhando ali na janela, tem um imóvel que é residencial, ele não está num zoneamento turístico, ele está num zoneamento residencial normal. Então, você vai alugar a partir de 7 meses até 1 ano. O normal é 1 ano. Então, a gente acha o inquilino, faz o background check, a gente analisa se aquele inquilino tem um alto risco ou baixo risco, isso vai determinar o tanto de depósito que ele vai dar. Faz o contrato é feito por um especialista em contratos de aluguel. A gente coloca o inquilino, a gente faz a cobrança. Se tiver, graças a Deus, a gente não teve até agora, mas se tiver que fazer um processo de despejo, que aqui chama eviction, não é igual no Brasil. Aqui em 120 dias, se você fizer da forma correta, com o contrato correto e o protocolo, porque é um protocolo que você tem que seguir, você consegue fazer o despejo em até 120 dias, o que garante um retorno e uma falta e não ter o desperdício do que acontece em imóveis de investimento muito mais rápido para o proprietário. O proprietário tem muito mais garantia do que o que eu ouço no Brasil. Que no Brasil parece que é muito difícil você colocar uma pessoa para fora de um imóvel. História que dá até medo. Mas que legal, Carol, te agradeço muito. Espero que vocês tenham... Espero que isso tenha esclarecido um pouquinho de como que funciona a imobiliária aqui nos Estados Unidos. E caso vocês tenham dúvidas, qualquer pergunta, ou se vier aqui por Orlando, quiser tomar um café comigo, com a Carol, a gente vai ter o maior prazer de receber vocês aqui no escritório, contar mais detalhado como funciona todos esses processos. E a gente vai ficando por aqui, Carol. Muito obrigada. Muito obrigada, gente. Até a próxima. E se você ainda não deu um subscribe no meu canal, não deixe de dar um subscribe, dá um like aí no vídeo, deixe seu comentário. Muito obrigada por assistir o vídeo e até a próxima. Tchau, tchau.